Oi, gente, tudo bem? Eu queria contar um pouquinho para vocês hoje sobre a minha experiência com a prova do CIEL. Para quem não sabe, a prova do CIEL é uma prova de certificação espanhola que algumas universidades aceitam, né? Quando você vai fazer a matrícula, você precisa apresentar esse certificado para se matricular em algumas universidades, tipo a Universidade de Buenos Aires, a Universidade Autônoma do México, a Universidade de Salamanca também acho que aceita. E aí, cada universidade pede um nível mínimo exigido para você se matricular. A universidade que eu escolhi foi a de Buenos Aires, a UBA. Então, o nível mínimo que eu tinha que tirar nessa prova era o nível B2, para poder ingressar na UBA. Você faz a sua reserva, né? A reserva do seu exame no site do oficial do CIEL. Faz a reserva, paga e tudo mais, escolhe a data, o local, o horário. Dá pra fazer estando aqui no Brasil mesmo, você não precisa ir pra Argentina ou, enfim, pro local da faculdade que você escolher fazer a prova, não precisa, você pode fazer no seu país mesmo. É só você entrar no site e procurar as localidades que tem na prova. Eu sou de São Paulo, de Mogi. Então, o local mais próximo para mim era o Instituto Cervantes do Morumbi. Então, foi lá que eu fiz. Eu reservei meu exame para fazer lá. E na época que eu reservei, foi em setembro do ano passado. Eu paguei mais ou menos uns 120 euros. Eu acho que dá uns 550 reais. Na época eu acho que deu isso. E assim, gente, não é uma prova difícil. É uma prova muito rápida. Então, eu aconselho as pessoas... Vocês que forem fazer, não ir sem estudar para a prova, estudar antes de ir. Não tem como você chegar lá sem falar espanhol para fazer a prova, não dá. E é uma prova muito cara. Então, assim, é melhor estudar e fazer de uma vez e fazer bem feito para aprovar do que você não estudar tanto, fazer, não conseguir a aprovação e ter que fazer de novo. Que aí vai sair no prejuízo, né? E foi bem tranquilo para fazer. No dia que eu fui fazer, acho que tinha umas 4 pessoas só para fazer. Eu escolhi a modalidade S5 para fazer, né? Cada faculdade aceita uma modalidade diferente. A faculdade de Buenos Aires, a UBA, ela aceita o CIEL S5 e o CIEL Global. O CIEL S5 ele só avalia no aluno a competência oral e a competência escrita do aluno. Então é uma prova que é um pouco mais rápida, não tem uma duração tão grande assim, e é um pouco mais barata. O CIEL Global, se eu não me engano, estava uns 200 euros na época que eu fiz o meu. Então eu optei em fazer o S5, que seria mais fácil pra mim. E também ia ser melhor porque era mais barato, era mais em conta. Aí eu reservei o meu exame no Instituto Cervantes mesmo, tirei lá no dia, tudo certinho, tinha poucas pessoas para fazer. E é assim, você faz a prova no computador, não fica ninguém na sala. Cada aluno tem uma salinha própria, você entra lá, tem a sua salinha com a sua mesa, o notebook, o fone de ouvido, você não precisa levar nada, é só levar seus documentos. Lá tem tudo. Aí você senta, bonitinho, uma salinha super confortável, com ar-condicionado, tudo claro que tem câmera pra você não ficar mexendo no celular, não pode. E aí é você e o computador, entendeu? Vai chegar uma pessoa lá que vai te ajudar a fazer o login na prova. E aí você faz o login, a pessoa sai, boa prova pra você e tudo mais. Aí você senta lá bonitinho e começa a fazer a prova, põe seu foninho e tal. E aí tem as tarefas da prova, né? Aí você senta lá pra fazer a prova e escolhe qual prova você quer fazer primeiro. Como o meu era o S5, eu tinha que fazer a prova oral e a prova escrita. Aí eu escolhi fazer a prova escrita primeiro, porque eu achei que seria mais fácil, entendeu? Porque na parte oral eu tenho mais dificuldade, então eu achei que a escrita ia ser mais fácil pra mim. Aí eu fiz a prova escrita primeiro. Aí tem as tarefas da prova. Na prova escrita são só 2 tarefas que tem duração de 50 minutos mais ou menos. A tarefa número 1 é assim, você vai receber uma carta e você tem que responder essa carta. Aí tem lá o contexto da carta, entendeu? Cada prova tem um contexto diferente e aí você tem que responder utilizando mais ou menos 100, 150 palavras. Já a tarefa número 2 é a mais chatinha que tem, assim, da parte escrita. Ela é uma redação, você tem que fazer uma redação de 200 a 300 palavras e aí a sua redação pode ser tanto um artigo de opinião ou pode ser uma carta para um jornal.
Só que assim, eles vão te dar duas opções, e aí você vai lá e escolhe a opção que você quer e começa a fazer a redação. Beleza, fez a redação, enviou, aí vem a outra prova, que no caso a minha era a prova oral. A primeira tarefa da prova oral é a tarefa mais simples que tem. Eles vão te fazer 4 perguntas de caráter personal, né, pessoal no caso, e você vai responder. Vamos supor, eu lembro que uma pergunta minha era assim, o que você vai fazer quando você sair da prova? Eu sei lá, eu vou pra casa, eu vou comer, eu vou... não sei, você responde, entendeu? Tudo em espanhol, claro. Aí teve mais uma pergunta minha que eu lembro, que era assim, qual era o seu professor preferido no jardim de infância? Aí você vai lá e responde, meu professor preferido era tal, dava aula de tal coisa. Não precisa ser uma resposta super larga, só que também não pode ser tipo assim, qual era o seu professor preferido? Camila, pronto. Não, tem que ser uma coisa um pouquinho mais elaborada, sabe? Não precisa ser super elaborado, mas também não precisa ser curto e grosso assim. Aí, a tarefa número 2 da prova oral, a tarefa número 2, você tem que escolher entre 2 imagens. Vão ter 2 fotos, tipo assim, a foto de um casal jantando e a foto de uma criança brincando na praia, um exemplo. E aí você tem que escolher entre essas 2 fotos e descrever cada uma delas, né, a que você escolheu. Assim, a criança tá na praia, ela tá de sunga, tá brincando com a bola, parece que é verão, tá fazendo calor. Você tem que descrever tudo. Essa é muito chatinha de fazer, muito mesmo. E aí você vai lá e vai falando até você achar que tá bom. A tarefa número 3, ela tem 2 situações simuladas. Uma de âmbito pessoal e uma de caráter público. Vamos supor, de âmbito pessoal, eu preciso recusar um convite. Tipo, minha amiga me convidou pra almoçar com ela e eu tenho que recusar. Falar que eu não posso ir, porque você tem que dar um motivo. Aí é de âmbito público, você tem que organizar uma festa. É aniversário da minha mãe, eu quero organizar uma festa, fulano traz isso, ciclano traz aquilo. É isso, entendeu? Você tem que ir organizando a festa do jeito que você achar. Falar a roupa pros convidados, tudo oral ali, falando no microfoninho, tudo bonitinho. A número 4 e a tarefa número 5 são como se fossem em conjunto. A tarefa número 4, você vai escolher o tema. Vão ser 2 temas, vamos supor. O primeiro tema é reciclagem e o segundo tema é, sei lá, não sei, gente. O primeiro tema é reciclagem, o segundo é meio ambiente, são diferentes. E aí você tem que escolher um dos 2. Aí eu escolhi meio ambiente. Aí vão aparecer 5 perguntas para você responder sobre o meio ambiente. Sim, essa é a mais chatinha de fazer. Aí você vai lá, responde as perguntinhas, tudo bonitinho. Aí envia e tal. E a tarefa número 5 é o mesmo tema da tarefa número 4. Então quando você for escolher a 4, pensa bem qual tema você vai escolher. Não escolhe um tema que você não sabe falar. Escolhe um tema assim que você vai conseguir argumentar sobre o tema. Entendeu? Porque não adianta você escolher um tema que você nunca ouviu falar na sua vida, que você não vai conseguir fazer nada. Então, é um pouquinho de sorte essa daí. Porque se cair um tema muito difícil, aí você não vai conseguir falar, né? Mas por isso que é bom você sempre estar atento às notícias que estão acontecendo no mundo e tal, porque a gente não sabe o que pode cair. E aí, a tarefa número 5, você vai ter que argumentar sobre esse tema. Tem 2 opções, 2 frases, 2 argumentos. E aí você tem que escolher um dos 2 e falar, olha, eu concordo por causa disso, eu discordo por causa daquilo. Entendeu? Você tem que argumentar a favor ou contra, mas você tem que expor os seus pensamentos. Você tem que falar o porquê você concorda, se você discorda, o porquê você discorda. Eu discordo porque isso, entendeu? Tem que argumentar mesmo. E aí eu acho que nessa tarefa, a tarefa número 5, se eu não me engano, o mínimo que você tem que falar é 1 minuto. Então assim, gente, são um minuto mais longo da sua vida. Se você pegar um tema difícil, claro, se você pegar um tema fácil, vai que vai. Agora, se você pegar um tema difícil, é complicado. Então, assim, gente, a prova em si, ela não é difícil.
Só que ela é muito rápida, principalmente a parte oral. A parte escrita ainda tem mais tempo pra você e tudo mais. Agora, a prova oral, todas essas tarefas que eu falei da prova oral, a gente faz em 20 minutos, 15 minutos. Eu acho que são 20. Se eu não me engano, são 20 mesmo. Mas então, é muito rápido, porque são muitas coisas. Então, assim, não dá tempo de você pensar em português e traduzir para o espanhol na sua cabeça para falar. Não dá tempo. Você tem que estar pensando em espanhol já. Então, o que eu aconselho quem vai fazer a prova? Além de estudar bastante para você fazer, estudar gramática, tudo mais, estudar os verbos mais utilizados. Você não precisa estudar aquelas conjugações que são super difíceis, não. Aquelas conjugações mais básicas você consegue. Só que assim, escuta bastante música em espanhol, assiste bastante série. Eu ainda não consigo, não tenho audição boa pra assistir série só em espanhol sem legenda. Assiste em espanhol com a legenda em espanhol. Não coloca a legenda em português, gente. Coloca a legenda em espanhol, que você vai olhando, vai lendo, vai entendendo, vai assimilando o som daquela palavra. É difícil porque cada país fala de um jeito, né? Se você pegar o espanhol da Espanha e o espanhol da Argentina, é muito diferente, entendeu? Então, assim, treina bastante a sua memória auditiva, porque vai te ajudar muito na hora da prova. Às vezes eu esqueci alguma coisa, mas aí eu lembrava de uma frase, de uma série, e eu já falava, entendeu? Então é muito mais fácil, é muito mais rápido. E estudar bastante, é isso, não tem o que falar, tem que estudar mesmo, não tem como você chegar lá na hora da prova sem falar nada, que você não vai conseguir aprovar, infelizmente, mas não é uma prova difícil, é possível passar, você tem que ter dedicação para poder passar, entendeu? E é isso, gente, eu queria contar mais um pouquinho pra vocês, né, sobre a minha experiência, como é que foi fazer a prova, dá um nervoso do caramba no dia da prova. Mas, assim, é tudo que dá pra fazer. Se eu conseguir, todo mundo consegue. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se inscreve no meu canal.